Olá, seguidores, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Estou eu aqui com mais um capítulo do Net Dora. Então, para vocês que não me conhecem, meu nome é Dora Smithberg, sou conhecida como a Mulher Maravilha do canal Eu Sou o Meu Milagre. Sou escritora, sou mentora espiritual, dou mentorias sobre finanças, sobre relacionamentos, prosperidade, tudo o que você quiser, essa Mulher Maravilha que sabe. Pode vir e pergunta, que eu respondo. Perguntou, Dora responde. Então, meninas e meninos, eu tô aqui com contar a vocês agora sobre a minha vida mesmo, sabe? Cresci aí no meio desses irmãos, eu tenho 4 irmãos homens mais velhos e um irmão caçula. Então éramos 5 homens, 5 mulheres e 6 mulheres. E não foi fácil a convivência com meus irmãos mais velhos, não foi fácil, porque eles eram muito violentos, cresceram na violência, vendo meu pai agredir minha mãe, agredir eles, os que já eram maior se defendia, brigava com ele, batia nele também, né? E essa violência toda do meu pai contra minha mãe e meus irmãos revoltou muito os meus irmãos. Eles cresceram realmente como animais selvagens, né? Eu também cresci aí, eu era realmente um animal selvagem também. Só que com o tempo eu fui educando, fui melhorando, mas meus irmãos não. Eu estudei até a 5ª série, mas estudei. E os outros irmãos mais velhos não estudaram, os homens não estudaram. A minha irmã, tem uma irmã que estudou, a outra não. Estudou um pouco, né? Mas a outra mais velha de todas não. Nunca estudou, aprendeu finalmente a assinar o nome dela, mas escola mesmo ela não foi, coitada. Isso realmente uma realidade bem difícil hoje, saber que a minha irmã não teve direito a ir na escola, porque tinha que trabalhar para ajudar minha mãe a sustentar a casa. Nessa violência toda eu cresci. Às vezes eu pensava em fugir de casa. Uma vez tomei pinho-só, que limpava a casa, vivi aquilo querendo me matar, porque era tanto sofrimento que eu não aguentava, e fiz aquilo. E graças a Deus que eu vomitei, não aconteceu nada comigo. Levei uma surra da minha mãe por ter feito essa coisa errada. E hoje eu agradeço a Deus que ela me bateu mesmo, para me chamar a atenção. Porque logo depois eu pensei, se eu morresse, coitada, ela ia sofrer muito. Então, eu nunca queria que minha mãe sofresse mais do que ela já tinha sofrido, do que ela sofria naquela vida de miséria e de agressão, né? Física, moral, de todo jeito minha mãe era agredida pelo meu pai. Mas minha mãe era uma mulher muito poderosa, gente, muito forte. Ela não tinha medo de enfrentar a vida. Ela ali, ó. Uma vez eu lembro que ela foi embora, porque já não aguentava mais. Eu lembro muito bem essa imagem, nunca saiu da minha cabeça. Eu tinha apenas 4 anos e minha irmã 2, mais ou menos isso, muito pequenininha. E minha mãe foi embora de casa, levou os filhos dela, não sei para onde foi. E meu pai me pegou, eu e a minha irmã, que na época só tinha nós 2 pequenas, e levou para casa de uma filha dele, uma filha que ele tinha, a filha mais velha dele. Eu lembro muito bem, a gente sentada, eu lembro só essa parte, que eu estava sentada na mesa, essa minha irmã, parte de pai, que eu também não tenho contato, não tive contato muito, quase não tive contato. Ela deu banho em mim, na minha irmã, e colocou nós 2 sentadas na mesa e pentear o cabelo. E Gal, minha irmã Gal, que era menor, ela chorava muito, ela chorava, quero mamãe, quero mamãe. E eu lembro disso, gente, eu pequenininha consolando minha irmã, porque somos só
2 anos de diferença entre eu e ela. Eu lembro dessa cena. E depois disso, passou uns 2 dias ou 3, não lembro exatamente quanto, minha mãe não aguentou e foi buscar a gente e voltou para casa, de viver novamente com meu pai. E aí daí ela não saiu mais de casa. Foi como ela se conformou, que não tinha jeito, não tinha como ela, pelo menos ela tinha uma casa que ela comprou o terreno e construiu a casa de barro. Foi uma das fugas que ela teve do meu pai, porque ela morava na cidade, com meu pai na casa que ele tinha, morava lá, né, num bairro chamado Fazenda Grande. E com aquela coisa toda, ela conseguiu comprar um terreno escondido e fez um quartinho de barro, e lá ela foi, mas meu pai foi atrás, descobriu e foi atrás. E aí ela construiu essa casa de barro, depois fez mais um cômodo, mais outro, e a gente tinha uma casa de 2 quartos e uma salinha pequena e assim, não tinha um banheiro, tinha uma cortina assim no lugar para a gente tomar banho, né? E os meninos tomavam banho fora e a gente tomava banho dentro desse cortina aí. Não tinha sanitário, a gente fazia as necessidades no pinico e depois ia e jogava lá na fosse. E a minha mãe, ela criava porco, criava galinha, e com essas coisas aí ela sustentava a gente. O que meu pai ganhava era muito pouco, e ele gastava a maior parte em bebida, além de beber, pagava para os amigos. E a gente vivia comprando fiado, numa venda. Ele comprava, ele tinha crédito nessa venda, tipo um mercadinho bem pequeno. E lá que a gente comprava nossas comidas. E quando tinha um dinheirinho, minha mãe ia na feira e comprava algumas coisas na feira. Mas era essa pobreza o mês todo, sem ter direito ao alimento. Leite era coisa que era só para rico. Manteiga era para rico. Queijo era para rico. Minha mãe lavava roupa de ganho, os dedos dela, coitadinha, era cheio de unheiro, eu não sei como ela aguentava, oh meu Deus. Por mim eu não sinto nada, sabe, da vida que eu tive, mas pela minha mãe eu sinto. Eu às vezes lembrando da vida dela, eu fico triste. Nunca fiquei triste pela minha vida que eu tive, pelos problemas que eu tive, mas quando lembro da história da minha mãe, eu fico realmente triste, porque ela sofreu demais, 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 demais. Ela lavava roupa para as famílias, porque meu pai não deixava ela trabalhar na rua. Então, essas mulheres que moravam na cidade, uma inclusive era minha tia, a única tia irmã do meu pai que eu tinha, ela separava os restos do pão que sobrava da mesa, porque lá tinha pão com manteiga, e ela ia colocando num saco, e quando minha mãe ia toda semana levar roupa, ela dava esse saco de resto de pão, mofado. Gente, vocês não vão acreditar, mas aquilo pra gente, quando minha mãe via com aquele saco de pão, era uma felicidade, mesmo que estava mofado. Por quê? Desculpa, porque o pão tinha manteiga. Tinha sabor de manteiga e era gostoso. Aí minha mãe botava lá no forninho dela de lenha, dava uma esquentadinha, aí pronto, acentuava, tirava o mofo e a gente comia. A gente comia esse pão mofado, era muito engraçado. Hoje, lembrando, a gente dá muita risada disso, né? Mas era desse jeito, minha gente, comendo o resto da mesa dos outros e achando que estava bom. Então, quando tinha um porco já grande, ela matava e fazia vendia para os vizinhos um pouco, e o restante ela salgava e a gente ia comendo aquilo. Quando acabava, acabou. E era assim que ela sustentava, porque o dinheiro do meu pai não dava. Ia lá, pagava a venda que ele comprava, né?
Mas quando chegava um certo momento do mês, o homem não queria mais vender até que ele pagasse. E eu lembro uma vez que minha mãe, ela tinha tido bebê, a minha irmã, né? Minha irmã, depois de mim, a terceira irmã, né? Depois de mim foi a minha irmã Gal e a outra irmã. Aí ela estava com vontade de comer creme crack, biscoito creme crack. Ela disse, hoje a gente vai tomar café com a bolacha creme crack, e mandou eu ir lá comprar, lá na venda, lá no Senhor Paulo, nessa venda, né? Andava um bom pedaço para chegar lá. E aí, quando eu fui lá comprar, e ele disse que creme crack, manteiga e outra coisa lá só vendia em dinheiro. Aí eu falei assim, e tinha 3 pessoas na venda. Eu falei, nessa época acho que eu tinha 7 anos. Eu falei, mas o meu pai compra e paga. Eu já era bem ousada, mesmo pequena. Meu pai compra, mas ele paga, fiado, mas ele paga. E você vai me dar o biscoito? Ele, não vou dar não, sua ousada, você é muito petulante. Vá, chirpa daqui da minha venda, chirpa. Num piscar de olho, eu dei um pulo que nem um bicho mesmo, que nem um macaco. Pulei no balcão, as coisas ficavam penduradas lá, os pacotes de biscoito, a chouriça, os pedaços de carne, de charque pendurada. Eu pulei no balcão, gente, agarrei o saco de biscoito e saí na carreira. E aí, quando cheguei em casa, não falei nada à minha mãe, porque se eu falasse, ela mandava devolver. E aí a gente tomou aquele café com biscoito, né? Eu não bebia café, mas ela fazia lá um café ralo e meus irmãos bebiam. E calada, sem dizer nada a ela. Daqui a pouco chega meu pai chegou já me agarrando pelos cabelos e toma-lhe tapa na minha cara, porque o homem da venda contou a ele que eu fiz isso, né? E minha mãe ficou muito zangada comigo. Você roubou? Eu digo, não roubei não, porque meu pai compra e paga. Aí foi aquela confusão. Aí meu pai, além de me bater, ele me xingava, sua descarada, sua puta, sua vagabunda. Não era só meus irmãos que me xingavam, não. Meu pai também me xingava desse jeito. E aí eu era muito ousada. Olha, a única pessoa que eu respeitava na minha vida e na minha casa era minha mãe. Mas ninguém que me desrespeitasse, me tratasse mal, eu não engolia calada. Podia ser pequena, mas era retada. E aí, ele me batendo e me xingando, e eu falei para ele, olha, eu sou puta porque eu sou sua filha. Se você tivesse vergonha na cara, em vez de beber, botasse comida dentro de casa, eu não tinha que roubar. Ai, apanhei foi mais. E minha mãe disse, cala a boca, senão agora quem vai lhe bater sou eu. Respeita seu pai, Dorinha. Não respeito. Ele não merece que eu respeite. E ele pá. E aí, depois ele me largou, eu fiquei lá machucada. Fazer o quê, né? Eu tava errada. Eu tava errada, gente, mas olha, foi o biscoito mais saboroso, o creme crack, mais gostoso que eu já comi na minha vida. Faria tudo outra vez, porque assim eu sou. E bom, gente, depois eu volto e conto mais um pouquinho no próximo episódio, porque se eu contar tudo agora, não vai ter graça e vai ter muitas horas de vídeo. Então tá, seguimores, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque por enquanto a história tá engraçada, vocês não viram nada de superação ainda, mas vocês vão ver. E vocês também vão ver como a história se repete e como precisa uma pessoa na família para quebrar aquela maldição, para quebrar aquele ciclo de mulheres sofrendo. No próximo episódio, conto mais um pouquinho dessa minha adolescência e aí vamos seguindo. Beijinho, meus amores. Amo vocês.